Olá! Para você que está conosco assistindo, ouvindo o podcast da Unimed Campo Grande, cuidar de você, mais um episódio. E hoje falaremos sobre um tema que faz parte do dia a dia de todos nós e a cada dia parece que tem nos causado aí mais sofrimento, que são as ondas de calor. Para bater um papo sobre o assunto, comigo aqui duas feras neste assunto. Doutora Carolina Albuquerque Arroio, dermatologista e especialista em clínica médica cooperada da Unimed Campo Grande. Doutor Natálio Abrão, conhecidíssimo, Natálio Abrão? Ele brinca, nós brincamos que nada de doutor, Natálio Abraão, meteorologista, conhecido por todos nós, que diariamente nos traz aí as notícias do nosso tempo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. E que bom que vocês conseguiram um espaço na agenda de vocês tão corrida para nos atender. Bom, vamos lá. Para quem nos acompanha, gente, como esse calor está nos causando aí problemas ou gerando sensações difíceis para o nosso corpo. Eu quero ouvir de vocês, que são conhecedores nas respectivas áreas, como é que nós sofremos ou sentimos ou podemos tratar um pouco nesses dias. Doutora, como que está, Carol, o dia a dia aí dentro do consultório, junto aos pacientes, a percepção deles em relação ao calor? Sem dúvida, a gente percebe isso, as altas temperaturas, levando até algumas complicações, mal-estar, fadiga, e a própria elevação da temperatura acaba gerando também prejuízos funcionais, Então, as pessoas às vezes já não querem mais fazer atividades ao ar livre, acabam limitando para fazer essas atividades em horários onde não há uma exposição solar tão intensa, Uhum. Então, a gente acaba mudando um pouco a rotina, preferindo as atividades mais indoor, com ar-condicionado, no ambiente fresquinho, porque realmente nos ambientes externos, em épocas de alta temperatura igual agora, é praticamente impossível conseguir ficar sem sentir aquela sensação de derretimento, literalmente. E aí, Carol, também uma sensação assim de um cansaço e um desânimo absurdo, não é verdade? Porque você fala assim, nossa, mas eu estou fazendo as mesmas, o meu dia a dia tem sido muito igual, mas na onda do calor parece que a gente fica mais cansado, mais desanimado. É real isso mesmo? Sem dúvida. O calor afeta de uma forma geral, A gente tem algumas complicações mais graves, E algumas mais leves que às vezes a gente acaba não percebendo no dia a dia, Uhum. Então, assim, nosso corpo está habituado a uma temperatura média de 36,5, mais ou menos, graus Celsius. Quando a gente está exposto num ambiente com uma temperatura muito maior, isso acaba sendo transferido para o nosso corpo, E uma das formas do nosso organismo tentar equilibrar essa temperatura acaba sendo extravasando esse calor, então a gente acaba suando mais, o metabolismo trabalha mais, então isso gera mais cansaço, fadiga. Além disso, ocorre também uma dilatação dos vasos sanguíneos, Então, o sangue acaba sendo redistribuído para a periferia que a gente fala. Para a periferia. Então, isso gera uma sensação de queda de pressão, de desânimo, de falta de ânimo para realizar as atividades mesmo, por conta do calor. Beleza? Então, diríamos assim, é um normal sentir isso, porém é um alerta, porque o corpo também começa a dar sinais, de que a temperatura está subindo, correto? E é engraçado que a gente também tem o calor influenciando a nossa atividade mental, A gente tem uma diminuição, teoricamente, do estado psíquico no calor. Então, é muito comum a gente ter até dificuldade para pensar, para raciocinar. A leseira, que Exato. A gente fala, Tem fatores aí que podem interferir mais, doutora? Por exemplo, uma pessoa que tem mais idade, uma obesa ou uma grávida, Exato. E assim, isso acaba ficando uma linha muito tênue, porque a desidratação, que é a principal complicação causada pelo calor, acaba tendo também alterações no nível de consciência. O paciente pode ficar mais sonolento, pode ter confusão mental, Então, a gente acaba às vezes tendo que ficar em uma observação para ver se aquilo não pode ser uma complicação de algo ainda mais grave que pode ser instalado pelo próprio calor. E aí também, somando com a sua observação e o que o Natálio comentou,
eu percebo na academia pessoas e as rotinas que são sempre iguais, mas as pessoas estão cansando muito, toda hora tem alguém encostado na parede ou tomando mais água, e aí nas rodas de conversa o assunto é, mas eu estou fazendo a mesma coisa que eu fazia no passado, comendo a mesma coisa antes de vir treinar, só que a exaustão chega muito rápido, né? E assim, a leseira, a transpiração, o cardio, o organismo, né? Trabalha dobrado praticamente, né? Agora, Natália, fala para nós o porquê disso, como isso sintoniza um pouquinho nós nesse cenário todo aí desse calor, por favor. Ela falou os efeitos, né? Porque, na verdade, lá em maio, já estava se comentando, olha, nós estamos com laninha, né? Uhum. O que vem a ser isso? O que é o ninho, né? Sim. Laninha é o seguinte, nós temos no Oceano Pacífico, principalmente ali na faixa do Equador, aliás, naquela faixa que os raios de sol incidem mais verticalmente, né? Uhum. Então, ali, as variações de temperatura são mais proeminentes. Então, aquece mais ou resfria mais. E Laninha, ele faz justamente com que as águas fiquem mais frias. Aí, o que acontece? Estávamos com Laninha até meados de abril. Aí, em maio, inverteu. As correntes marítimas, né, os movimentos das águas desse oceano, começaram a apresentar aumento de temperatura. Só que demora de 6 a 7 meses para uma variação pequena. Uhum. E essa variação parece a galope. É verdade. Nós já tivemos em maio, já saiu de Laninha e entrou em El Ninho. E El Ninho, ele diz, as águas do Oceano Pacífico estão ficando mais quentes. Uhum. Aí o que acontece? Começa a evaporar essa água. Sim. Ao evaporar, ela vai entrar numa linha de fluxo de ventos, né? Ou para cima ou para baixo, ou para o hemisfério norte ou para o hemisfério sul, né? E a tendência é que nós estávamos esperando que El Ninho ele é benéfico para Mato Grosso do Sul. Ele distribui mais as chuvas, mais volumes. A agricultura, quando você fala em El Ninho, opa, eu vou aumentar minha produção. Sabe? Aí o que aconteceu? Os fluxos de ventos que deveriam uma parte vir para a América do Sul e outra para a América do Norte, as duas vieram para cá, ao contrário, para o hemisfério norte. E cadê o fluxo de vento para a Amazônia, né? Que alimenta a Amazônia? Que, tá, né? Que provoca chuva na Amazônia. Aí o que aconteceu? O Rio Negro, os Solimões, os afluentes ali, de ver, né? De imediato parou a chuva, eles começaram a descer. É aquilo que você está vendo lá. Mas o reflexo não é só lá também. Sim. Veio descendo. Por quê? Aí, respondendo a tua pergunta, por que está ocorrendo isso aqui? E por que está quente? Nós trabalhamos com pressão. Quando a pressão está alta, o ar ele afunda e leva para longe a umidade, para todo quanto é lado. A umidade vai para as bordas Sim. do continente. E onde estão essas bordas? No Nordeste, no Rio Grande do Sul. E teria que vir aqui para as cordilheiras, só que as cordilheiras é um paredão. Né? Conclusão, chove no Rio Grande do Sul, chove em Santa Catarina, no sul do Paraná, e chove isoladamente no Nordeste. E cadê a chuva daqui? E quando isso ocorre, é o que falei para você, os raios estão verticais. E o potencial de raio de sol vertical é amplificado. Nós trabalhamos por joules por metro quadrado, ou watts por metro quadrado de energia. E isso o chão recebe, não devolve, recebe, não devolve. E o que acontece? Temperatura subindo sem parar. E o mês de outubro é o mês mais quente do ano, somando-se a isso. Por quê? Porque esses raios estão em cima de Mato Grosso do Sul e em cima de Mato Grosso. Então não vai acabar o calor. Não adianta ter esperança, porque aí vem uma outra pergunta que eu quero fazer para o senhor, né? A questão da chuva. No passado, né? Enfim, chovia, a gente... que vem uma chuva para refrescar. Quando vem a chuva, não está refrescando. Não tá esquenta mais. É por causa disso, doutora. A situação de bloqueio, o centro de alta pressão, ele está atuando aqui no centro-oeste do país. Né?
E a chuva só vai ocorrer nas beiradas. Por isso que está lá no sul chovendo, porque está no Nordeste chovendo. Chovendo. E esse é um evento que vai se repetir para os próximos anos, porque fala-se muito no aquecimento da Terra, né? Então a gente está percebendo que ano após ano o calor, a sensação é Tá maior, aumentando, né? Essa questão que a senhora está falando, ele se refere ao aquecimento global. O mundo está mais quente. Mais quente. Nós estamos 1,2 graus mais quente do que o século passado. E de onde veio vamos dizer, esse combustível para esquentar aqui? Desmatamento, combustíveis fósseis, né? As atividades antrópicas, o solo exposto. E o que precisa fazer? Vamos dar um freio nisso, né? Acabar com essa situação, controlar mais, né? Deixar de emitir carbono, que o dióxido de carbono é a máquina de aquecer a atmosfera. Porque o fato é voltar atrás, não se volta mais, né? Nós temos que tentar controlar, frear e amenizar e tem tudo técnicas para isso, né? Hoje tem países que preservaram as florestas, né? Que preservaram o seu método de controle, fazendo com que isso se transforme em comércio. O crédito de carbono está aí para isso. Sim. Tem países que está aí, o Brasil tem essa ferramenta. Né? Eu tenho isso daqui e você desmatou muito lá na Europa. Então, eu vou manter isso aqui por 10 anos e você me paga. Isso chama-se crédito de carbono. Sim. Né? E que, na verdade, quem mais vai ganhar com isso somos nós, seres humanos, né? Porque a coisa vai se tornar tão insustentável que nós vamos estar aqui, ou quem sabe não nós, mas quem vem agora, né? Depois, as futuras gerações, para ver coisas... Respondendo o que ela falou, né? Nessa sequência, eu já vou adiantar para a senhora. 2024... tem repetição desse filme. Nossa. Eu imaginei que daqui para frente a gente vai ter que começar a se habituar com esse calor. Uma coisa que eu acho interessante, né, e a gente acaba observando, no passado as pessoas que andavam com guarda-chuva, uma sombrinha, né, era assim, ou as pessoas com mais idade, ou que faziam. Agora tá comum você ver nas ruas as pessoas se protegendo mais. O que é bom, correto, Carol? Porque nós vamos entrar agora e eu quero que você traga para nós isso. O Natálio vem e fala, olha, a situação não está boa, o que se pensava já mudou e vai daqui para diante, ou a gente cuida, vamos ter problema. E como é que nós vamos agir? Então, para cuidar um pouquinho da nossa pele, disso tudo, eu quero que você nos explique um pouquinho mais a questão do filtro de proteção solar. Vamos lá. Exato. Assim, o que eu falo? A pele é o único órgão que sofre diretamente, né, com o impacto do sol, da radiação, porque é o único órgão que está em contato direto com o ambiente externo, né? Então, ela sofre, né, essas consequências de radiação, poluição, né, e por aí vai. E aqui que a gente tem visto nos últimos anos uma expectativa de vida aumentando, né? Sim. Então, hoje a gente tem uma expectativa de vida em torno de 80, 90, e na prática, às vezes, a gente vê até mais isso. Por isso que a gente vê aumentando também as doenças decorrentes de exposição ao sol. E a gente chama isso de fotodano. O que quer dizer? É o dano provocado pelo sol, ou pela radiação ultravioleta emitida pelo sol, que vai sendo acumulado na pele, e depois de alguns anos, normalmente após os 40, 50 anos, ele começa a se manifestar de uma forma mais proeminente. Então, a principal manifestação que a gente vê são aquelas manchinhas marronzinhas, né? Que a gente chama de melanose solar, que pode estar no rosto, na mão, no corpo, né? E dentre as outras complicações, a mais temida seria o câncer de pele. E a gente sabe que o câncer de pele é o câncer mais prevalente no mundo, né? A gente tem, felizmente, né, o subtipo mais comum é o subtipo de carcinoma basocelular. Ele é um tumor menos agressivo, ele normalmente tem um prognóstico muito bom, né? Na grande maioria das vezes, quando diagnosticado no início. Então, às vezes a gente vê câncer de pele, assim, não é diagnosticado tão precocemente, mas os pacientes conseguem ter uma boa sobrevida, um bom tratamento após. Mas a gente tem percebido essa incidência muito maior nos últimos anos de câncer de pele. Além disso, a gente tem também as lesões precursoras, que
são aquelas lesões que podem vir a se tornar um câncer de pele. Então, a gente tem a queratose actínica, por exemplo, a queilite actínica, que é aquela lesãozinha na boca, na mucosa dos lábios, que são lesões que, se não tratadas e com a evolução no tempo, podem vir a se tornar um câncer de pele, principalmente o tipo carcinoma espinocelular. Por isso que a gente também tem que fazer um acompanhamento de prevenção, identificar essas lesões que podem originar, né, câncer de pele e tratar no início, né, para evitar essa evolução. Tá. E aí sim a proteção não só na questão de vou estar sempre na sombra, mas não, de ter um bom protetor solar, correto? Sempre, e sempre. Até a luz, né? Exato. Assim, tudo. Olha, você pode estar com o tempo fechado. Pô, não tem sol hoje. Fica lá raio. na sombra, fica lá, né? Nós temos 3 tipos de raio. A, B e C. Né? Um deles, se eu estiver errado, ele provoca o envelhecimento precoce, né? O outro é esses sintomas aí, os melanomas, tá? Mas com o céu fechado, você tem os raios atravessando as nuvens, então não significa que eu não vou me proteger. E que por isso muitas vezes a gente está ali sentado sem uma proteção de nada, quando você sai você fala, nossa, mas estava todo nublado e eu estou com o meu braço vermelho, eu estou com o rosto queimando, né? Os principais, né, o UVA, que é o que deixa vermelho, né, que ele falou que envelhece, e que é aquele que acaba sendo menos nocivo em termos de câncer. O mais nocivo é o UVB, que é o principal e é aquele que tem entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, aquele pico maior, né? Independente de pele, doutor. Oi? Independente de pele, né? A gente A sabe agressão é a mesma. A agressão é a mesma por conta da penetração desse pico de radiação ultravioleta. Então não tem esse negócio, eu sou moreno, mas não tem isso. Não, tem o que acontece é que nas pessoas de pele mais escura, a melanina ela tem um efeito protetor. Então, na verdade, não é a quantidade de melanina que diferencia a cor da pele, mas sim como essa melanina está distribuída. E em pessoas de pele mais escura, essa melanina ela acaba tendo uma proteção maior na nossa célula. Por isso que os cânceres de pele são menos frequentes em pacientes de pele mais escura. Porém, a gente tem, e normalmente são subtipos mais raros e às vezes até mais agressivos. Por isso que a gente mesmo assim tem que procurar fazer o rastreamento para não ter perigo de, às vezes, ver que é um paciente que evoluiu com forma mais grave do câncer. Eu estou dizendo isso porque, doutora, nós estamos no mês de outubro, praticamente terminando outubro, né? E nós trabalhamos com alguns equipamentos e um deles é justamente avaliar o potencial de um raio solar, né? E nós estamos, nesses próximos 2 meses, os raios, eles estão incidindo verticalmente, ou seja, com a sua capacidade máxima de liberação de energia. Em maio, abril, eles são muito inclinados, são muito dissipativos, então quase não tem interferência. Então, nesses casos, que agora nós estamos entrando nessa fase de raio muito vertical, a nossa latitude está exatamente dentro dessa verticalidade, de modo que o mês de novembro, até aproximadamente 8, 9 de dezembro, esses raios eles terão a sua potencialidade máxima entre as 10 e as 14 horas, na nossa região. A intensidade da radiação, ela é muito importante para o dano na pele, né? Então, pacientes ou pessoas com pele clara se expondo a esse tipo de radiação têm uma predisposição muito maior a fazer lesões celulares, né, de células que vão evoluir com câncer de pele. Né? E quais as partes do corpo que fica mais vulnerável? Normalmente, quando a gente fala de câncer de pele que são decorrentes de fotodano, de lesão solar, porque nem todos os cânceres de pele são decorrentes de exposição solar. Mas quando a gente fala desse subtipo, que são ocasionados pela exposição solar prolongada, a gente fala de áreas mais expostas, né? Então, regiões de face, orelha, nariz, mãos, né? Então, as áreas que ficam mais expostas, né? Então, é muito importante a gente cuidar também, não
não só do rosto, mas dessas outras regiões, né? Então, voltando um pouquinho àquele assunto do protetor solar, né, que é muito importante, a gente estava falando um pouco sobre isso, que hoje em dia a gente indica sempre o maior FPS, né? Quando a gente fala FPS, é fator de proteção solar. Então, quanto maior o paciente conseguir usar, é o melhor, principalmente nessa época de radiação tão intensa, né? Pacientes de pele ou pessoas de pele clara, sem dúvida, se possível, próximos do 90 de FPS é o ideal. E hoje a gente tem advento do pigmento. Então, a gente usa muito fotoprotetor com cor. Porque o pigmento, ele acaba sendo mais uma barreira na penetração da radiação. Então, eu sempre recomendo que, quando possível, usar o protetor com cor, né? Tá. E, Carol, no caso das mulheres, que nós usamos maquiagem, tudo, essa base, ela entra como uma dessas camadas protetoras. Sim, então, todo o pigmento que a gente coloca na pele, né? Aplica sobre a pele, ele acaba sendo uma barreira para a penetração dessa radiação ultravioleta. Ok, que bom. Nesse caso aí, doutora, a segurança adequada, fazendo-se uma consulta ao médico dermatologista, é recomendado? Sem dúvida, né? Até porque existem outros tratamentos além do fotoprotetor, né? Do protetor solar. A gente tem outras substâncias que têm essa ação de inibir ou bloquear a radiação do sol. A gente chama de antioxidantes. Tem substâncias que a gente orienta até o uso via oral, que acabam tendo esse efeito também na prevenção. Alimento, né? também, não tem a questão dos alimentos? Alimentos, eles têm um pouco, mas assim, tudo que a gente fala de antioxidante, ele tem esse benefício porque quando a gente tem a penetração da radiação, ocorre a produção de radicais livres, né? Entendi. E que acabam tendo esse efeito também danoso para as células. Esses radicais livres podem gerar o câncer, mas podem gerar também outras coisas, principalmente as alterações estéticas, né? Então, a gente vê, por exemplo, a perda de elasticidade da pele, rugas, né? as Que nós rugas, as sofremos manchas, as né? manchas. Então, os antioxidantes, eles entram para bloquear, frear essa ação dos radicais livres, né? Ok. Natálio, explica para nós que nós estamos falando aqui de temperaturas altas. Mas aí eu vejo lá, ou eu acordo, ou eu escuto você falando, né, cedo lá no noticiário, olha, a tendência do dia hoje é chegarmos a X%, né, graus Celsius. Mas quando eu entro no meu carro, ou às vezes a sensação térmica que a gente até brinca, ó, falou lá na TV que estava a 38 graus, mas certeza que estava quase 50, não é? Explica para nós a diferença dessa temperatura e da sensação térmica, por favor. E olha que nós fizemos essas avaliações recentemente. Vários testes que nós fizemos com carros também diferentes e cor de carro também diferente. Cor de carro, porque, isso. por incrível que pareça, se eu perguntar para minha amiga aqui se o carro dela é preto e a sua roupa é preta, já está perdendo de qualidade. Isso é importantíssimo, né? Cores escuras, elas evitam a dissipação daquela radiação, então elas acabam mantendo aquela radiação mais absorve mais energia e não perde. Tá, explica, eu estou vendo que nós aqui, o pessoal que também está acompanhando aqui da produção, nós estamos todo mundo agora atento nessa questão aí, vamos lá. Nós sempre falamos lá, olha, deveria ter uma lei aqui no Brasil que proibisse o uso de cores pretas no vestuário no verão, no calor, porque demais. ele só, olha, ela veio preparada, porque ela isso aqui bateu energia aqui, ele manda tudo para fora. Isso aqui não Esse aí bateu, fica tudo para você. Então, é. E o teste que nós fizemos, né, inclusive com um colega jornalista, a temperatura estava em 36 graus. Na hora que nós jogamos o sensor na parte mais alta, porque embaixo é mais ainda. Deu com 36 para 44. Nossa. Sabe? Quando nós estávamos na primeira onda. 8. Aí nós colocamos, né, o Endril dentro do carro. Entra lá com esses 44. Sabe a quanto foi? Quanto? 65 graus. Então é normal realmente ter essa diferença que a gente... é isso? Uma hipertermia absurda, questão de tempo, né, doutora? Exato. Tá? Porque é muito alto. O que nós estudamos na literatura, que 42 graus, né, pode ocorrer falência. Né? Então,
é o limite entre você socorrer uma pessoa com uma faixa etária que já tem história de pressão ou coisa parecida, né? No meu caso, que eu sou sapenado. O que acontece é o seguinte, nosso corpo, ele tem que trabalhar absurdamente para a gente tentar não manter essa temperatura elevada, porque esse seria o ideal, o natural, né? Aumentar a temperatura para equilibrar com a temperatura do ambiente. Então, tem o suor, né? Por um tempo só, né? Então, o suor, esse mecanismo de dilatação dos vasos, por isso que a gente tem, né, esse mal-estar, sensação de desmaio, tontura, né? Coração, então, né? a palpitação, a vermelhidão, né? Então, isso significa a dilatação dos vasos, o suor, né? Então, tudo isso são mecanismos para tentar compensar. E quando acontece a hipertermia mesmo, que quando a gente chega a uma temperatura corporal próxima de 40 graus Celsius, é uma condição muito grave e muitas vezes fatal, né? Podendo levar ao óbito. Então, nesse caso, a gente tem que fazer um resfriamento precocemente para tentar evitar, porque é um paciente que tem um prognóstico muito ruim. E que tem aumentado cada vez mais o número de óbitos por conta da onda do Nós tivemos calor, né? 51 mil pessoas na Europa no verão passado. Né? Você vê, né, que a gente não imaginava que fosse ouvir falar disso. Não é hábito deles lá, ter uma temperatura lá, no inverno é neve de 2 metros, né? Agora, respondendo o que você perguntou, o que a gente sente, né? Então, eu tenho uma temperatura de 35 graus, tá? Se eu não tenho vento, a temperatura tende a subir. Tá? Se eu tenho vento, o vento ele é um radiador, ele refresca. Né? Ele faz, se você está andando de moto, você está suando, aí você entra numa moto, né? Começa a andar, a velocidade que você imprime, que é estática, ela começa a tirar o suor primeiro, né? E ali os poros se movimentam, abre, fecha e dá aquele frescor. Mas quando você não tem isso, a tendência é, com uma temperatura, 35 graus, o seu corpo começa a responder com temperaturas maiores. Então, nós temos uma equação matemática. Ela é muito longa, sabe? Para chegarmos a essa temperatura, que ela leva em consideração a temperatura do ambiente, a temperatura corporal e a velocidade do vento. Então, muitas vezes eu falo, olha, a sensação térmica é de frio e índice térmico é de calor. E nós tivemos lá em Água Clara, agora, né, no dia 1º de outubro, 43,6 graus. A sensação térmica foi de 52. É um absurdo. Não tem como as pessoas não passarem mal, não é verdade? E a gente analisa lá o ambiente. Tem uma obra lá enorme, com 10 mil pessoas trabalhando. Imagina isso. 9.500 no sol. Qual seria a resposta que um desses organismos, dessas pessoas, poderia dar? O que ela falou, uma fatalidade. A fatalidade. É muito quente, né? Você não... Então... E um dos mecanismos, né, que é o principal é aumentar a hidratação, né? Então, normalmente bebidas geladas ou resfriadas, elas acabam também controlando essa temperatura, né? Então, a hidratação é o fator principal para evitar esses desfechos, né, de complicações do calor. Então, a hidratação... Muita gente fala assim, aumentar a hidratação, né? Mas quanto? Então, assim, o ideal que a gente orienta para um adulto entre 60 e 80 quilos é uma média estimativa de 2 litros ao dia. Isso sem contar as perdas, né? De suor, você foi para atividade física, para academia. Então, isso, se você tiver um exercício físico, uma perda maior, tem que ser muito mais, né? Sim. E aí a gente fazer, exato, se você estiver suando, expondo ao sol, trabalhando no sol, né? Esse intervalo para reidratação tem que ser com muita frequência, né? E sempre que possível, usar a proteção adequada. Então, a gente orienta não se expor ao sol nessa época tão intensa, mas se possível, se tiver que, né, trabalhar, se expor ao sol, muita cuidado, proteção, né? Então, a gente falou já do protetor solar, que é indispensável, roupas de cor clara, né, que a gente já orientou, porque isso acaba melhorando a dissipação daquela radiação do calor. Tecidos leves, né? Então, evitar tecidos grossos também, que acaba aprisionando o suor e o calor e dando uma sensação maior de calor. E chapéu, boné, óculos de sol, né? Que tudo isso também ajuda a bloquear a penetração dessa radiação ultravioleta. E o que o corpo agradece, né? Exato.
Eu estou aqui, a equipe já está fazendo um sinal que nós já estamos extrapolando tempo e nós teríamos tanta coisa para falar mais, né? Estava tão bom. Mas eu quero dizer que, se não por essa pauta, em breve nós vamos entrar em contato, porque tem muita coisa para a gente falar aí na questão tempo, o corpo, a saúde de todos nós, né? Caminhando para o nosso final, Natália, você já nos deu um spoiler do que vem aí pela frente dos preparos, mas... Só que a chuva virá. Virá. Sabe? Ela só está represada em função disso daí. As condições elas mudam lentamente, mas vai ocorrer. Então, chuvas, nós vamos ter, não é previsão, nós vamos ter chuvas, nós vamos ter enchentes, nós vamos ter ventos fortes, acima de 70 quilômetros. Alguns municípios vão sofrer um pouquinho mais, mas haverá consequências. Campo Grande está nessa rota de situações como essa. E acredite, né? Outubro, novembro e dezembro são os meses com maiores índices de descarga elétrica do ano. Então todo cuidado. Animais, pessoas, que fiquem atentos. Falaram na questão de chuva tóxica. Tem sentido? Tem razão isso ou não? Não é o caso de Campo Grande, porque isso é decorrente muito de substâncias químicas que são liberadas por chaminés, né? E aqui nós não temos um parque industrial com esse potencial, né? Que é associado à chuva ácida, né? Então, algumas coisas que são liberadas, há uma reação, uma resposta nas nuvens que vai decorrer... A gente vê tanta coisa por aí, né? E ficaram falando muito sobre essa chuva tóxica. Eu fiquei, mas gente, até que ponto a gente acredita que realmente ou não, é esse né? tóxico, né? Natália, então o negócio é entendermos que temos que cuidar, sim, do meio ambiente, fazer o nosso papel, entender que, sim, o calor está grande, vai continuar, mas que vem a chuva. E mais algum recado que você queira deixar? O calor não vai, sabe? Não tem esse negócio de primeira onda, segunda onda. Até 20 de dezembro, temperaturas altas. Umas mais favoráveis a outros, menos, né? Os balneários estão aí expostos, os lagos e afogamentos também, né? Sim. Então, esses cuidados que você está passando o caminho para que as pessoas tenham e as instituições tenham ferramentas adequadas para que as pessoas vão aos seus balneários, se divirtam e voltem com saúde. Muito bem, obrigada. Carol, vamos lá agora. Muito protetor solar, então. Sem dúvida, né? Companheiros desse verão, desse calor, né? A garrafinha de água e o protetor solar, né? E assim, usar um protetor solar com a maior proteção possível, né? A maior FPS, sempre reaplicar, né? A gente orienta de 3 em 3 horas. Esse intervalo pode ser menor se tiver uma exposição à água, suor, né? E muito chapéu, óculos de sol, manter, né, em ambiente coberto, se possível, evitar, né, essa exposição onde a gente falou de maior intensidade da radiação, que é entre as 10 da manhã e as 2 horas da tarde, né? E muito cuidado. E procurar ajuda médica em caso de qualquer sinal ou sintoma, como queda de pressão, diminuição da quantidade do xixi, alterações do nível de consciência, como sonolência, confusão mental, sensação de desmaio, né? E ficar atento principalmente aos idosos e pessoas que já têm problemas de saúde, né? A quem nos acompanha, mais um episódio do podcast Cuidar de Você da Unimed Campo Grande. Natália, Carol, gratidão por estarem conosco. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Obrigado, a Unimed. Muito obrigada. Até mais.